em suas marcas. Eu estou pronto. Manda ver. Comece! Ok, tenta chutar isso aqui. Opa, pera aí. Não pode ser. Jeff? Você tá bem? Cara, Não que não, de novo não. Você tá aí? É só ignorar que vai embora. Se eu ignorar, não pode me machucar. Ai, tá bom, eu gravo. Quando eu comecei esse canal, eu tinha duas coisas em mente. Treinar minhas ilusões e estudar filmes e jogos que eu gosto e não gosto. Mas sabe quando você vê algo tão ruim que você quer falar pra alguém, mas você nunca teve a oportunidade certa de fazer isso? Vocês devem pensar que por eu ter esse canal, seria muito fácil simplesmente jogar assim e falar dessa coisa ruim. Mas como eu vi ela há muito tempo, eu teria que reassistir essa coisa ruim. Porque tentar fazer uma review apenas com a memória me pouparia de ter que passar por aquilo de novo. Mas eu acho que seria muito estúpido fazer uma review baseada apenas na memória, só que eu não queria ter que passar por aquilo de novo, mas passei. Eu tomei coragem e reassisti. E é tão ruim quanto eu lembrava? Bem, pra minha surpresa, não. É pior. Para quem não sabe, o anime que eu falarei hoje se chama Cannon Busters. Um anime de 12 episódios que saiu no Netflix lá para 2019. Mas Jeff, você pergunta, como é que um anime de apenas 12 episódios pode ser tão ruim assim como você diz? Eu vou mostrar a vocês. Eu vou mostrar a vocês como isso pode ser bem ruim em 12 episódios. E claro, spoilers à frente, só que, como eu falei na review do Lightyear, no final do dia vocês verão que isso não importa e que eu estou fazendo um favor a vocês. Episódios 1, 2 e 3. Cannon Busters é um anime sobre um trio formado por Billy the Kid, um garoto imortal que toma um tiro no meio do peito e levanta no minuto seguinte, deixando apenas uma nova tatuagem, Casey, um androide de manutenção, e Sam, uma Cannon Buster. Mais disso mais tarde. No primeiro episódio as duas vão atrás de Kid, porque ela acha que ele pode levá-lo ao castelo de Gara. E por que elas acham que ele poderia ajudar? Elas nunca explicam isso. Quando alguém ameaça uma pessoa que a Sam considera um amigo, ela reage acionando um sistema de ataque. Anotem bem isso, mas toda vez que ela desativa, ela não tem memória alguma do que aconteceu. Isso só acontece comigo. Mas o que foi que aconteceu aqui? Como assim? A sua cabeça quase explodiu. No episódio 2 temos um flashback através dela, onde vimos que ela era amiga de um príncipe, mas quando seu reino foi atacado, eles se separaram. Isso é o que eu diria se o anime fosse bem escrito, pois em um flashback geralmente mostra situações no qual o personagem estava presente, pra gente saber um pouco mais das memórias dele. Mas de alguma forma, nesse flashback dela, vimos toda a história da invasão do reino, sendo que ela estava a quilômetros dali com o príncipe. Como ela sabe de tudo isso? Anyway, o reino foi atacado por robôs gigantes que, de alguma forma, ninguém viu se aproximando.
O rei é capturado por um mago e a Sam é separada do príncipe. Um dos problemas principais desse flashback é que ele poderia ter sido usado facilmente como primeiro episódio, se encaixaria melhor na narrativa, já que estamos vendo literalmente tudo o que aconteceu. Só que o maior problema disso é que pra gente ver esse flashback, as duas são nocauteadas várias vezes em torno de 2 episódios para que a gente possa ver tudo o que aconteceu. Yup, para matar o tempo do episódio, ao invés de nocautear elas uma vez e mostrar o flashback, temos que ver várias vezes elas acordando, sendo eletrocutadas e voltando a dormir para continuar o flashback. Eu acho que aquele sistema de segurança seria bem útil agora, não é? Mas não se preocupem, ela lembra disso. No final do episódio 3. Ah, sim, eu esqueci de falar como é que elas foram pegas. O Kid foi enganado por uma mina a tomar um veneno e foi nocauteado por 2 episódios. Yep. Um cara que tomou um tiro que explode seu estômago levanta no minuto seguinte, mas quando ele toma um veneno, ele fica nocauteado por 2 episódios. Depois de acordar, a Sam finalmente ativa o seu modo de segurança e ela vira agora uma torreta? Ué, ela apenas não tinha um canhão na boca? Aí ela mata a vilã e eles seguem a viagem. Mas como eles sabem o caminho? Com esses 3 primeiros episódios nós vimos um problema bem recorrente. No final, nada acontece feijoada. Boa parte dos episódios pode ser definida em eles encontram um novo lugar, alguma confusão acontece, às vezes a Sam vira alguma forma nova e eles seguem viagem. O problema principal disso é que eles, supostamente, estão em uma viagem para reencontrar o príncipe e salvar o reino dele, mas parece que ninguém está com pressa. A transformação da Sam nunca é algo fixo, então é estranho ver ela virando esses modos diferentes, o que também tira toda a emoção, porque como não sabemos o porquê ela se transforma, como isso funciona, tipo, tem um limite de tempo, por que ela vira outras formas? Ela pode ser morta nessa forma? Nunca temos resposta disso, são várias perguntas importantes que não são respondidas, então toda vez que ela se transforma, eu não consigo me importar. A única coisa que vem na minha cabeça nesse momento são mais perguntas ainda. Por que ela tá virando um satélite? Ela não virava um canhão? Por que ela demora tanto pra se transformar? Por que só agora ela tá funcionando? Ela tinha sido atacada antes, por que ela não se transformou? Por que a Disney tem postado tanta merda ultimamente? Por que é gostoso da sua mãe não retorna minhas ligações? Mas os episódios que melhor demonstram esses problemas são os episódios 4 e 5. No episódio 4, eles fazem uma pausa em uma cidade. Porque, claro que fazem. E Kid diz o seguinte: não é pra falar nada sobre o castelo de Gara ou o príncipe Kelpie. Só vai chamar atenção e atrair problema pra gente, caramba! Mas ao ver um bêbado se levantando num beco, ele assume que esse cara está indo atrás dele. Mas que saco, me acharam de novo. Quem te achou? Você é cega por acaso? São aqueles assassinos. Ou um deles, pelo menos. E por causa disso ele passa o episódio inteiro indo atrás do samurai pra tentar matar ele. Não é pra falar nada sobre o castelo de Gara ou o príncipe Kelpie. Só vai chamar atenção e atrair problema pra gente, caramba! O que você pretende fazer quanto a isso? Cala a boca, ele tá vindo aí! No final do episódio eles claramente viram amigos e seguem viagem. Só para no final do episódio seguinte, o samurai ir embora. Lembrando, esse cara aparece até na abertura. E a gente fica pensando que talvez ele vai ser um dos personagens principais. Mas nope, apenas um episódio e no episódio seguinte ele tá indo embora. Bom saber que eu não perdi meu tempo com você. E os problemas persistem ainda mais no episódio 6. Nesse episódio, eles introduzem a ideia que o Kid só estava ajudando as robôs para no final vender elas para pagar uma dívida de bar. O que é que você quer, Ed? A gente não tinha combinado de se encontrar em Madura amanhã? É bom eu conseguir vender essas 2 robôs aí por um valor maior do que eu te emprestei. Tá, mas não precisa nem se preocupar. Elas valem muito. Sim, isso foi tirado do nada e não teve nenhuma indicação de que isso iria acontecer. Só que ao chegar nessa cidade, eles reparam que a cidade inteira foi morta por um monstro chamado Fetter, um monstro devorador de almas. E, claramente, ele adora ficar atacando o Kid, pois como ele é imortal, ele pega a alma dele várias vezes. E com isso também temos um flashback com ele, onde aprendemos que a fazenda de seus pais foi atacada por Botcha e que os pais dele foram mortos na frente dele. E por que a família dele foi atacada por Botcha? Com isso ele fugiu e deu sua alma a um mago em troca de vingança, e com isso o mago fez com que ele se torne imortal.
Uma história de origem bem clichê, mas o que pior é o seguinte: além do fato dele não ter alma, mas o monstro constantemente está roubando a alma dele, o que ele tem feito com essa imortalidade até agora? Ele não fez nada. O moleque ficou imortal e saiu na gandaia ao invés de vingar os seus pais. Se afundou em tanta confusão até esquecer disso. Eu não tô brincando. Lembre-se do principal pecado que você mesmo se esqueceu. Tomado pela raiva, você vendeu a sua alma e obteve a imortalidade. Mas pra quê? Você nem ao menos tenta se vingar usando esse corpo imortal. Não é uma forma de traição, é como se cuspisse na memória dos seus pais. Tomara que eu te dê caganeira, seu filho da puta. Nigga, what the fuck? Ah, sim, eu já ia me esquecendo. O anime é cheio de diálogo nesse nível. Caramba, tanta hora pra me dar caganeira e justo agora. Porra, acertou a mão que eu uso pra coçar o saco. Só queria dar uma cagadinha tranquila e de repente o bar inteiro explode. Prontinho, logo logo vai poder coçar o saco de novo. Mas que tipo de jogo é esse aí que pratica? É com bola, taco? Bola na caçapa. E o bom é quando entra gostoso. Cala a boca, Joe Bob. Fala pra mim, onde é que você vai pra se divertir com seus amigos, hein? Antigamente eu costumava ir pro bosque do lado de vodka. Ah, já saquei. Então você gosta de ir atrás da moita. Caguei que nem gente grande. Olha que diálogo merda. Depois disso, a Sam sente que o Kid está em perigo e ela vira isso. Depois de derrotar o monstro, eles vão embora da cidade. E o amigo dele? Dane-se, eu acho. A cidade inteira que foi atacada? Dane-se também. A única diferença é que agora o Kid quer matar o príncipe, porque a gente tava indo muito bem, sem nenhum objetivo para o protagonista, até o 6º episódio! Episódio 7. Daqui pra frente, literalmente nada de grandioso acontece. Os mesmos clichês se repetem de novo e de novo. A única diferença é que temos uma história com o Kid, que, meu Deus, como eles forçam pra ser o cara legal. Antes de ir embora, por que você não toca uma pra mim? Não fica animadinha não, eu só tava falando da música. Ei, turma, esse cara fede! E sim, o episódio inteiro é só pra contar um flashback. Episódio 8. Eu acho que vocês repararam que eu tô conseguindo resumir tudo bem rapidinho, não é? E isso não é apenas eu querendo encurtar o episódio pra falar pra vocês, é que cada episódio também é uma história tão simples que é esticada pra demorar o máximo possível. Olhem só isso. Em um episódio, a Casey passa por uma crise existencial ao ver robôs no modelo mais antigo que ela sendo destruídos, e ela até pensa em se entregar para ser destruída também, mas no final resgatam ela. E pronto, acabou! Ela não cita mais isso, eles não voltam para salvar esses robôs, literalmente nada disso importa, você pode pular totalmente esse episódio e não vai sentir falta alguma. E eu posso facilmente fazer isso com os episódios restantes. Episódio 9. Eles caem em um buraco que eles têm que cantar para sair. A Sam canta uma música falando da situação toda, mesmo ela não estando lá, e faz uma transformação diferente como de costume. Eles matam o líder e saem. Consegui resumir o episódio inteiro em 2 linhas e meia. Episódio 10. Eles param em uma cidade e um assassino de aluguel tenta matar eles e é derrotado. 1 linha. Agora só sobraram os 2 últimos episódios, episódios 11 e 12. Eles finalmente chegam ao local onde o príncipe irá encontrar eles, mas então são emboscados pelos assassinos do vilão principal. Não se preocupe, eu ainda falarei dele. Depois de salvar o príncipe, Kid resolve enrolar para matar o príncipe. E o príncipe, por algum motivo, começa a agir feito um babaca com a Sam, pois o criador disso acha que não temos o conflito suficiente. Não me atrapalhe agora. Vai embora daqui, Sam. Isso aqui não tem nada a ver com você. Mas, Kelby, nós prometemos um ao outro que ficaríamos juntos pra sempre. Você quer saber? Mas como é que um robô pode desejar? Você não pode fazer nada. A Hilda é uma humana de verdade. Você é apenas um brinquedo. Que droga. Kelby, por que está agindo que nem um merdinha? Ah sim, e o samurai aparece por motivos. E você deve ter vindo aqui só por causa da cerveja, né? Parece que vocês já resolveram quase tudo o que tinham que resolver. Mas vou deixar eles fugirem.
Acho que isso não responde a pergunta, mas estamos quase no fim, então só temos que aceitar. Todo mundo começa a brigar e o príncipe é levado para uma nave. Mas ao invés de partirem logo com essa nave, os assassinos perdem tempo brigando com o Kid enquanto ele está pendurado na nave. Por quê? Eu não sei! Sam ativa uma nova transformação com o pior design de mecha que eu já presenciei. Ela derrota os vilões e o Kid vai matar o príncipe. Mas, do nada, ele arranja uma consciência e para com a vingança que ele mal tinha começado. Ah, já chega! Sai pra lá! Não adianta nada eu te matar. Já vi que isso não vai me servir como vingança. E não vai mudar nada. Roteirinho fraco, né, gente? Depois disso, Sam volta ao normal, o príncipe é sequestrado de novo e ninguém tenta impedir. Peraí, só uma pequena coisa que eu reparei. O samurai estava lutando com uma mina. O que houve com isso? Eu já reassisti esse episódio umas 4 vezes e só vemos que ele levou o golpe em uma cena e na cena seguinte que ele aparece já está no final e tudo se resolveu. Depois disso, Sam faz um discurso furado falando para todos se reunirem para resgatar o príncipe. Então, depois de todos esses insuportáveis e tediosos 12 episódios, voltamos a estaca zero? Então quer dizer que no fim a gente vai de novo atrás do mesmo moleque. A única diferença é que agora tem um monte de inútil pra ficar me atrapalhando. Mas você não prometeu que me levaria de volta pra ele? Não muda de ideia agora, né? Olha, eu sei que parece que eu tô exagerando por ser apenas 12 episódios, mas acreditem, é bem mais cansativo do que parece. Vamos por partes. Nunca falam por que o Kid seria a melhor pessoa para levar eles até o príncipe. O reino do príncipe foi atacado por um mago e a Sam está mais preocupada em fazer amigos do que chegar logo ao príncipe. E para um robô que deveria ser um sistema de segurança para salvar aqueles que estão perto dela, ela demora tanto para se transformar e atacar que eu duvido muito que ela conseguiria defender alguém. Aí, robôzinha, fica quietinha aí e me passa todo o seu dinheiro. E o príncipe, eu não falei muito dele, pois ele nem conta como um personagem. Ele vai e volta dependendo do que o roteiro quer que ele seja, fazendo muitas vezes ele ser um babaca simplesmente sem motivo algum. Eu tenho tantas boas lembranças em cima dessa velha árvore que eu a considero como uma grande amiga minha. Ela só perde pra você. Você é apenas um brinquedo. Que droga. Eu achei que o melhor jeito de passar esse feriado seria aqui em cima com você. Você quer saber? Mas como é que um robô pode desejar? Boa parte dos personagens não tem profundidade alguma, eles são altamente irritantes e principalmente não tem evolução alguma durante a história. E se tem alguma coisa que eles evoluem, é apenas em um episódio para não ser citado nunca mais. Nunca sabemos porque o Kid simplesmente esqueceu que mataram seus pais, e também nunca sabemos porque tantas pessoas querem a cabeça dele. E só fica pior quando você repara que ele é uma clara imitação do Vash do anime Trigun, que também tem uma recompensa na cabeça dele, só que a diferença é que nesse anime nós sabemos o porquê. E outra clara imitação é o Spike do Cowboy Bebop, que é em questão de roupas e fumar o tempo todo, o que deixa Philly the Kid mais como uma imitação ou apenas uma sombra desses personagens, ao invés de algo que ele possa destacar por si só. Mas de longe a coisa que mais me irrita é o desperdício de vilão que eles têm nesse anime. Vocês repararam que eu não falei muito dele, não é? É porque ele literalmente não faz nada. Boa parte dos episódios que ele aparece, ele está apenas sentado, apertando o rei ou simplesmente dormindo no seu trono. E eu digo qual era o nome dele? Excelência. Me chame de Imperador da Magia. Pode repetir? Eu sou meio surdo desse ouvido. Me chame de Imperador da Magia.
Esse foi o melhor nome de vilão que você conseguiu. Tivemos anos de nomes como Megatron, Majin Buu, Onslaught, Aizen, Garou e fucking Alma Negra para um vilão que não faz nada me vir com... Imperador da... Cala a boca! Mas Jeff, ao menos o autor se esforçou em fazer essa história, não é? Será mesmo? Wilson LeChan Thomas, ele é bem conhecido por ter trabalhado como artista de storyboard de várias séries famosas e ser designer e co-diretor da série The Boondocks no Adult Swim. Ele começou um Kickstarter para financiar o que seria o seu primeiro grande projeto, Cannon Busters, e pelo seu grande repertório de trabalhos anteriores e design de personagens, que eu confesso que prefiro bem mais do que o design final que saiu, ele conseguiu dinheiro e até fez um vídeo anunciando o sucesso do Kickstarter. Só que aí algo estranho aconteceu. O Netflix pegou para financiar a série, e como podem ver, a série até chegou a sair na plataforma. Mas e quanto ao Kickstarter? No Kickstarter em si temos vários prêmios, como artbooks, participação no fundo de um episódio piloto e agradecimentos nos créditos. Porém, o piloto que ele diz ter feito nunca foi lançado oficialmente, e na versão do Netflix não há menção alguma ao Kickstarter ou agradecimentos nos créditos. E também há várias reclamações online de pessoas que não receberam o que foi prometido. E o que o Thomas tem a dizer a respeito? Nada, porque desde a saída do anime, todas as suas redes sociais foram fechadas ou abandonadas. Então, além de fazer um anime completamente vazio, com personagens insuportáveis ou extremamente desinteressantes, ainda temos um criador que sumiu totalmente com o dinheiro de todos aqueles que ajudaram seu anime para começar. Olha só que filha da puta! Falou, seus punheteiros de merda! O anime foi lançado em 2019 e ainda não há sinal de uma segunda temporada ou de qualquer sinal dele nas suas redes sociais. Mas, em 2021, ele assinou novamente com a Netflix para fazer um anime chamado Yasuke, e também não deu notícia alguma sobre alguma continuação de Cannon Busters. Mas sendo bem honesto, com a bagunça tediosa que esse anime é, eu não vou sentir falta. Porém, eu tenho muita pena de quem gastou dinheiro para ver isso. Se vocês, por algum motivo, ainda querem ver esse anime... What's wrong with you? Tipo, sério, vocês não prestaram atenção no que eu disse até agora? Ele atualmente está disponível no Netflix ou em qualquer outro site... Você sabe. Mas eu de longe não recomendo perder seu tempo com isso. Se vocês querem ver algo realmente interessante, eu recomendo isso aqui. Eu sou Jeff the Reviewer e, sério, não tinha nome melhor não? Além de ficar sentado sem fazer nada por 12 fucking episódios, você acha que Imperador da Magia vai dar medo em alguém? O Clube das Winx tem um vilão chamado Ogron. Fucking Ogron. Kirby tem um vilão chamado Necrodeus. E você me vem com vira-lata chamado Imperador da Magia! Além do mais, em que mês estamos? Estamos quase chegando em outubro, e você sabe o que isso significa? Cyber Terror. Olha, eu sei que outubro se tornou um mês um pouco controverso, porque desde quando hackers tentaram mexer na economia e quase causou um colapso a nível global, causando protestos, brigas, algumas mortes, e por causa disso o Halloween ficou um pouquinho para trás. Porém, agora no mês de outubro as pessoas usam um pouco mais de neon do que o normal, e eu acho isso bem legal. Eu quero trazer um pouquinho daquele espírito de Halloween de volta, então vamos fazer o seguinte, vamos dedicar o mês de outubro inteiro a uma franquia muito conhecida no gênero de terror. Vamos dedicar o mês de outubro completo a Caça-Fantasmas. Então veremos desde o primeiro filme até o mais atual e ver se essa franquia segura bem ao longo dos anos. E vale usar as mesmas regras do Jim Carrey Month.
veremos desde o primeiro até o mais atual, levando em conta fazendo uma review completa, um side quest ou um quick save. Se essa franquia segura bem até hoje, é o que veremos mês que vem. Pois eu acho que ela deve ser muito boa e duvido que tenhamos tantos problemas no caminho. Yep, nenhum problema no caminho. Thank you for watching the Jeff the Reviewer channel. Your name will be scribed in the pages of YouTube history. Música